Olá, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez e hoje eu quero falar sobre os meus candidatos nessas eleições, né? E eu queria começar com a presidência, que é um pouco mais complexo e é mais polêmico também. Bem, esse ano eu vou apoiar o Bolsonaro no primeiro turno, diferente do ano passado que eu apoiei a Marina. É, Durante esses 4 anos aconteceram muitas coisas que o discurso do Bolsonaro agressivo ele não aplicou, né? Então ele não matou gays, ele não acabou com as minorias, como ele estava falando. Ao que parece, isso foi uma tentativa de atrair um antipetismo. Isso foi uma estratégia política, né? Errada no meu entender, mas não se cumpriu. Isso que é o mais importante, que é o pro bem da sociedade, né? E o dos pontos que tem acontecido, que tem mais me preocupado, são as ações do STF. O Bolsonaro não é a maior ameaça à democracia hoje, gente. Isso é uma falácia que tem sido construída pelos meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, porque isso tem encoberto as ações práticas do STF. Então, a primeira delas, a mais absurda, foi a soltura do Lula, condenado em 3 instâncias por mais de 9 juízes e um membro do STF, por meio de uma canetada, diz que ele não foi julgado no foro correto e anulou todos os processos do Lula. E vários foram anulados, prescritos por conta da sua idade também. Então, assim, uma das maiores aberrações jurídicas, de acordo com o comentário de vários juristas do Brasil, vários políticos, vários cientistas políticos, enfim, jornalistas. Então, isso foi uma das maiores aberrações que a gente já viu no país, né? E o STF tiveram outras ações muito perigosas e muito autoritárias. Eles proibiram o Bolsonaro de nomear o ramagem da Polícia Federal, que é uma atribuição do Bolsonaro, né, do executivo. Eles instauraram um chamado inquérito das fake news. Os ministros do STF querem julgar o que é verdade e mentira para a população. Isso é o cúmulo do absurdo. Perseguiram pessoas como Alan dos Santos, Bárbara, do canal Te Atualizei, Bernardo Kister, que teve a sua casa invadida pela Polícia Federal, roubaram não, apreenderam todos os meios dele de trabalho, ele teve que começar a gravar vídeo num outro celular, ele não teve acesso ao inquérito. Então, assim, um show de aberrações jurídicas. Eles perseguiram também os médicos durante a pandemia que apoiavam o tratamento precoce, então isso é interessante. A ação deles é bem focada em conservadores. Isso me chamou muita atenção também. É muito seletiva, né? Só quem divulga fake news são os conservadores. E esses médicos, por defenderem medicamentos que já estavam dando bons resultados nas suas análises clínicas, no seu dia a dia, e depois vieram os estudos corroborando, foram perseguidos, cancelados na internet. Eles postavam artigos científicos mostrando evidências de um medicamento, por exemplo, eles eram cancelados, eram bloqueados esses posts, tudo com a anuência do STF. Então foi um conjunto de aberrações muito perigosas. Tem o caso do Daniel Silveira, que foi preso, tem recentemente o caso dos empresários, que por causa de uma conversa de WhatsApp, onde o empresário disse: eu prefiro um golpe militar do que a volta do PT, o STF bloqueou conta desses empresários, fizeram busca e apreensão em locais, nas casas deles, alegando que eles estavam planejando um golpe pelo WhatsApp, né? É o cúmulo de aberrações. E o último caso agora, o vereador que invadiu uma igreja, desrespeitando um local de culto que é garantido pela Constituição. E aí, os vereadores dessa cidade cassaram o mandato desse vereador e um ministro do STF soltou esse vereador. Então, gente, ano que vem o presidente indica mais 2 ministros do Supremo. E é muito importante uma visão conservadora no Supremo nesse momento. Muito mais importante agora. Porque tem 7 lá, dos 11, 7 são indicações do PT. E outras 2 indicação do Fernando Henrique e do Michel Temer, se não me engano. E outras 2 do Bolsonaro. Então a gente precisa de mais visões conservadoras que estão têm uma interpretação
mais literal da Constituição e que não defendem esse ativismo político que geralmente está ligado a uma ideologia mais progressista, né? Que os fins justificam os meios. Basicamente é isso. Então é um cúmulo de aberrações. O STF, por exemplo, ele não tem prerrogativa de denúncia, isso quem faz é a polícia. Então o STF está denunciando, investigando, ele é a vítima e o julgador. Então isso está sendo considerado por muitos. Já entraram agora, já teve um desembargador que aposentou em forma de protesto, porque ele não iria acatar algumas decisões do Alexandre de Moraes. Esqueci o nome dele, ele teve no programa do Direto ao Ponto do Augusto Nunes. Recentemente, procurem para vocês verem. Já teve uma ação de delegados, acho que 180 delegados da Polícia Federal fizeram uma carta-denúncia contra. Então, algumas instituições já estão percebendo e já estão se pronunciando, porque o STF ele não denuncia. Muitos desses alvos não têm foro privilegiado, então eles não podem ser julgados pelo STF. E tiveram muitas ações abusivas, né? Apreensão de equipamentos de trabalho, como o caso do Bernardo Kister, desmonetização de contas, como o caso do Bernardo, da Bárbara, o bloqueio de redes sociais, prisão por opinião, né? Como o caso do Daniel Silveira, que se excedeu sim, porém ele poderia ser enquadrado, deveria ser enquadrado em outros crimes, crimes contra a honra, calúnia, difamação, e não contra crime de opinião, né? Ele tinha imunidade parlamentar. E um problema grave também é quem decide o que é fake news ou não. A sociedade que tem que definir qual é a mensagem, qual é a verdadeira e qual é a falsa, não um órgão, porque isso pode ser uma estratégia de silenciar uma visão de mundo. E o que a gente tem visto é exatamente isso, só conservadores que são acusados, né? O segundo ponto importante, gente, que eu acho de eu estar apoiando o Bolsonaro, já no primeiro turno, por causa do marxismo cultural. Inclusive, dia 6 agora eu vou fazer uma live sobre isso com o autor de um livro que ficou 30 anos nas universidades e ele sabe muito bem o que tem acontecido lá. Ele escreveu um livro chamado As Universidades são os Tumores da Sociedade. E o que é esse marxismo cultural? É o emparelhamento de todas as instituições com uma hegemonia de visão de mundo. Então isso começou lá na década de 60, depois da ditadura militar. Os militares deram esses espaços para os progressistas se articularem e aí eles aparelharam a máquina pública e agora a gente está vendo as consequências. Isso tem matado pessoas espiritualmente, porque é uma visão de mundo materialista, né, ateia. Então, pessoas estão sendo afastadas de Deus quando, por exemplo, entram na universidade e desviam ou abandonam a fé. Isso é muito comum. Tem inclusive uma página no Facebook chamada Antes e Depois da Federal. Você vê os jovens antes de entrar e depois de entrar, o que eles viraram, né? Então, isso tem matado pessoas espiritualmente. Isso é muito sério. E também tem matado pessoas fisicamente. Por quê? O aborto é uma ideologia que essa linha progressista defende. Então, tem milhares de crianças têm sido mortas por causa dessa visão liberal de costumes, como do aborto. Então, a gente precisa de uma visão mais conservadora na política nesse momento. A condução da pandemia foi outro ponto importante também na minha decisão. Por quê? Porque, ao contrário do que a grande mídia publica, a questão econômica foi um diferencial na intervenção do Bolsonaro, não só com o auxílio emergencial, mas o OCDE, o Coppola trouxe esse dado, a OCDE colocou o Brasil em quarto lugar em alvo de investimento estrangeiro. Então, a gente está com a inflação menor do que vários países desenvolvidos, inclusive. Então, ele foi contra aquela ideia de fica em casa, a economia a gente vê depois. Então, ele lutou para uma tentativa de harmonizar o cuidado com a saúde e o cuidado com a economia. Então, isso foi bom e a gente tem colhido os frutos disso agora. A nossa queda foi muito menor que vários países. A questão do inchaço do Estado e a redução de impostos, né, que ele tem feito, ele tem desinchado um pouco o Estado e reduzindo impostos. E isso é o que ele chama, né, o que ele fala nas lives dele, de curva de Laffer. Isso é uma curva de quanto mais você cobra impostos, chega um momento que estagna de arrecadação e quanto mais impostos você vai cobrando, vai diminuindo a arrecadação. Então é uma curva em U ao contrário.
imposto zero e imposto 100%. Então, existe uma faixa ideal de cobrança de imposto que você tem uma arrecadação máxima. Ao que parece, o Brasil estava cobrando mais imposto do que deveria. A hora que começa a dividir o imposto, a gente começa a aumentar a receita. Então, isso é um assunto muito interessante. E reflete no bolso do cidadão, né? Dos mais pobres, inclusive, que o imposto no Brasil é principalmente sobre consumo. Isso é um problema. Tinha que ter uma reforma é, tributária no Brasil por causa disso. O Auxílio Brasil foi maior, a área social do Bolsonaro não é excelente, porém ele fez o mínimo que me deixa mais tranquilo. Ele aumentou o Auxílio Brasil, ele, é, ele ofereceu, conseguiu 420 mil títulos de terras rurais para as mulheres, né, inclusive, 70% delas entregou para as mulheres, e ele é chamado de machista. Então isso foi ponto importante também. Ele reduziu as verbas de publicidade, isso me chamou a atenção também. E o superávit nas estatais, eu fiz um vídeo recente sobre isso também, mostrando os Correios, um corte do Alexandre Garcia, as estatais estão dando lucro, então isso tem retornado para a população. Por mais, por exemplo, é 50% mercado aberto, 50% da nação, esses 50%, se dá 200 bilhões, é 100 bilhões para os acionistas e 100 bilhões para o Brasil. Então, é um dinheiro que entra para o Brasil também, né? Então, isso foi muito positivo. A criminalidade caiu, 20 mil mortes, e a gente não dá para associar isso ao armamento, né, que ele defende. Porém, a gente pode olhar para o outro lado. Com o aumento de armas, não aumentou a criminalidade, né, violenta. Então, isso é um ponto positivo. Então, a gente não sabe se isso é devido ao armamento ou em partes do armamento, porém, pelo menos não aumentou. Então, isso é ótimo. Isso é que a gente precisa, né, diminuir o número de mortes. E, por último, a ausência de uma terceira via que entendeu esses problemas todos, que entendeu esse problema gravíssimo do STF, que entendeu essa ideia do marxismo cultural. Todas as pessoas que eu teria uma possibilidade de votar, Ciro, Simone Tebet, Soraya e o Dávila menos, pela visão econômica dele, ele foca muito em emprego, renda, desenvolvimento econômico, muito empresarial, né? Uma visão um pouco restrita, não enxerga um pouco o lado assistencial. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam isso. Bolsonaro, ele tem sido, infelizmente, porque eu tenho muitas críticas a ele, eu vou falar isso agora, ele tem sido o único que entendeu esses problemas graves que para mim são fundamentais. E, balizadores para tomar uma decisão, né? E aí tem as acusações contra ele, eu queria falar nisso também. Ele é acusado de se vender para o Centrão, e eu concordo, isso foi um erro crasso dele, e ele poderia estar muito melhor no cenário agora se ele não tivesse feito isso. Ou teria sido impeachmentado. Mas, no meu entendimento, a pessoa ela tem que cumprir o seu papel. Tem que cumprir o que é certo, que eu acho que isso é o certo, né? Não se vender, e cumprir a sua promessa também. Ele prometeu que não iria fazer isso e fez. E, porém, o Lula é igual. Então, eles estão empatados nesse ponto. A questão do orçamento secreto, eu vi mais de 20 vídeos tentando entender essa questão, porque cada um fala uma coisa. Eu percebo muito fios soltos. O Bolsonaro não explica algumas coisas, a oposição mais forte contra ele também não explica outras coisas. Então, o que eu entendi até agora é o seguinte: o que é secreto nesse orçamento é só o autor da emenda, do relator, né? A chamada RP9. Por quê? Porque eles estão com medo de ser taxado de ser comprado pelo governo, porque essa é a narrativa que tem sido criada. Porém, o destino da verba é público, e isso me deixou mais tranquilo. O destino da verba é público. Quem solicitou essa verba não tem o nome dessa pessoa, mas o destino é público, então menos mal. Porém, o outro lado também é que o Bolsonaro vetou, primeiramente, o orçamento, né, esse orçamento, essa emenda de relator, e, porém, não fez esforço político para manter o veto. Ele vetou, deixou para a Câmara reestruturar e depois não vetou mais, aprovou. Então isso indica uma tentativa, como ele tem se aproximado do Centrão, uma tentativa de tentar ter poder de barganha, de, de talvez não comprar, entre aspas,
a anuência do Congresso para eles não votarem os seus pedidos de impeachment, por exemplo. Então isso é estranho, no mínimo estranho. Porém, eu não vejo problemas como a grande mídia tem colocado também. Algumas questões que ele defende, né, bandido bom é bandido morto, também, com certeza eu concordo, isso é absurdo, isso não é nada cristão, como ele se diz cristão, né? A questão do genocida, gente, isso para mim também é o maior absurdo. Fiz um post agora recente. Se ele é genocida por ter atrasado 45 dias de vacina, o que são as pessoas que criticaram o tratamento precoce durante um ano antes de começar a vacinação? Então, numa proporção, eu fiz até o cálculo, em um ano, o Bolsonaro então é responsável por 12% do genocídio e os negacionistas do tratamento precoce são 88% genocidas. Então não faz sentido esse argumento, né? Existem muitos outros pontos que interferem que interferem na mortalidade. A, a negligência quanto aos equipamentos de proteção, o sedentarismo, as comorbidades, tudo isso influencia. Então, jogar tudo na conta do Bolsonaro é no mínimo, ingenuidade, mas também pode ser uma desonestidade intelectual, no meu entendimento. Ele é chamado de misógino por causa um exemplo, né, a Vera Magalhães, né, a resposta que ele deu. Porém, aquilo ali para mim é falta de educação, não misoginia. Ele é mal educado com várias outras pessoas. Ele tentou tomar o celular do cara lá na rua lá. Então ele não foi chamado de homofóbico, né? Se existe esse termo. Ele é chamado de homofóbico também, e recentemente eu vi o caso dos gays com o Bolsonaro que me chamou a atenção. E o próprio gay, o próprio homem que faz essa matéria, que é defensor do Bolsonaro, ele falou, olha, Bolsonaro eu vejo ele como meu pai. O meu pai teve muita dificuldade, eu tive que ter paciência com ele. Ele veio de outra cultura, de outra época, então hoje ele tem um relacionamento bom com meu pai. Então, a homofobia dele é numa questão de ideias, de falas infelizes, de fato. Porém, ele não tem ações homofóbicas, né? Ele, inclusive, é chamado de racista também, porém salvou o Paulo Negão no exército, né? Ele conta essa história. Se ele fosse racista, de fato, ele não salvaria ele por ser negro. A velha mídia foi também a grande cabo eleitoral do Bolsonaro. Eles têm fugido do bom senso e criticado tanto o Bolsonaro e com coisas que depois a gente vê que não tem nada daquilo ou tem no mínimo falácias envolvidas ali, que isso nos deixa com um pé atrás, uma pulga atrás da orelha, né? Por que tanta pressão? Por que tanta crítica? Por que lá no Pânico, o Emílio Zurita leu várias e várias reportagens mostrando os pontos positivos da economia do Brasil, sempre com um mas depois. Brasil cresce 3%, mas ainda não é ideal. Então nunca está bom. Por que será? Será que ele cortou muito recurso, né, de verba de publicidade e as empresas estão necessitadas por causa disso? Estão com raiva, né? Pode ser também. E aí, gente, isso são os pontos positivos que eu percebi nele. As críticas, algumas que eu concordo, algumas que são exagero, algumas que são totalmente falsas. E aí, quando eu olho para o Lula também, eu lembro da corrupção sistêmica que deu prejuízos bilionários, que inclusive já foram devolvidos 17 bilhões, ou algo perto disso, aos cofres públicos. Então, se foi devolvido, isso é as pessoas assumindo que elas roubaram. Então, era uma corrupção a níveis absurdos, o maior caso de corrupção do país, da história do país. As mentiras eleitorais, a descriminalização de drogas, do aborto, o afrouxamento de lei, descriminalização de pequenos tráficos em beira de escola, por exemplo, ideologia de gênero e sexualização em escolas públicas, a regulação da mídia, né? O Lula já tem falado muito de regular a mídia, isso também é um problema. A defesa de ditaduras socialistas e assassinas, inclusive com envio de dinheiros, de verbas milionárias para construções lá, com calote. Então, assim, é um abuso moral e um abuso do dinheiro público impossível de justificar, no meu entendimento, gente. Então,
Para mim, Bolsonaro no primeiro turno é o mal menor para o Brasil, tá? Governo, falar rapidamente agora dos outros, para não ficar muito grande esse vídeo. Governo, eu vou apoiar o Carlos Viana. O Zema, o Zema não é um mau governador, não foi um mau governador, porém, alguns pontos ficaram, ele faltou em 2 debates, isso também me deixou muito chateado. Ele foi no último agora, deu uma amenizada, mas ele faltou nos 2 primeiros debates, talvez por um tupete, achar que já estava ganho, ou talvez por não querer ser confrontado, e ele foi muito confrontado. Então ele acertou algumas contas do Estado, por exemplo, com os servidores, porém não pagou a dívida. Então, se ele tivesse pagando a dívida, será que ele conseguiria? Então ficou, no mínimo, estranho, né, a gestão dele. O Viana é um cristão conservador, que eu acho que é muito relevante agora, nesse momento. Ele tem muito boas ideias, ele tem um conhecimento de Estado muito bom, né? Nos debates você vê que ele conhece o que ele está falando. Ele é senador até agora, ele já está no quarto ano, né? 4 anos de mandato, então ele conhece muito bem. Conseguiu 2,8 bilhões com o Bolsonaro para fazer o metrô de Belo Horizonte. E ele tem um enfoque mais social que o Zema. Quando você vê ele defendendo algumas pautas, ele me mostra que tem mais, talvez por ser cristão, né, e ter contato com o Evangelho de Jesus, que é o grande defensor dos pobres, ele tem esse enfoque social mais apurado. Então isso para mim é valioso. Então eu vou apoiar o Zema, vou apoiar o Carlos Viana, em detrimento do Zema. Para senador, gente, eu vou apoiar o Irani Barbosa, que é um conhecido meu. Inclusive, a gente fez a nossa escola na igreja sobre política e entrevistamos ele lá na igreja. Então, ele é um cristão conservador, é pastor. Ele é defensor da infraestrutura, ele é presidente do Sindicato das Transportadoras de Petróleo em Minas Gerais. Então tem muita experiência nesses trâmites de defender infraestrutura. Ele sabe onde precisa de melhor infraestrutura e pode brigar lá para melhorar a infraestrutura e deslocamento de mercadoria do país, no estado. Ele defende os valores morais e, importante também, ele tem consciência dos abusos do STF. Conversei com ele sobre isso e ele sabe dos problemas, e o Senado é o órgão responsável por minar e contrabalancear o poder do Supremo. O Supremo não é Supremo, ele não é a última palavra. Ele está sujeito ao Senado. E por uma lógica, eles não são eleitos. O Senado é eleito. Então, o Senado teria que ter até mais poder que o Supremo, porque o Senado é eleito pelo povo, né? E o poder emana do povo, segundo a Constituição, teoricamente. Deputado federal, gente, tô apoiando o Cacá Menezes, a gente também entrevistou ele lá nessa escola nossa. Ele tem uma visão social muito forte, ele tem uma consciência política, uma ideia, ele é cristão também, conservador, então isso é muito bom. E ele trabalha com dependência química há mais de 20 anos, ele cuida de pessoas e ressocializa essas pessoas. Ele não faz um assistencialismo, ele cuida de fato. Ele ganhou um sítio e começou a levar a gente para morar lá com ele. Ele não quis usufruir do sítio sozinho. Então isso é uma visão maravilhosa para mim. E o enfoque ambiental também dele é muito bom, pela proximidade com a Marina Silva, que conhece muito dessa área, né? Então isso é muito importante. Vou apoiar o Cacá Menezes, número 180. O Irani é o número 280, o Viana e o Bolsonaro é o número 22. E para deputado estadual, eu vou apoiar o candidato que o Cacá está apoiando, que é o Cadinho, 18777, que também é da rede e tem um diálogo com mineradoras. Ele já trabalhou em mineradoras e tem uma experiência em executivo, né? Ele é secretário da infraestrutura em Conceição de Mato Dentro, no interior, e tem um diálogo muito importante com essas mineradoras. É um cristão católico, também conservador, então isso é muito importante. É isso, gente. Se você gostou dessas informações, se você acha importante levar isso para outras pessoas, esses argumentos, é o que eu coloquei hoje nas redes sociais. A gente precisa levar argumentos para as pessoas e não piadinhas provocativas ou discurso de ódio, né? Discurso de ataques pessoais. Se você achou isso importante, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que vão ficar bem informadas ou que pode ajudar nessa discussão, no mínimo, aguçar a discussão, tá bom? Se você gostou, deixe o seu like aqui, comenta, compartilhe e eu te vejo no próximo vídeo, talvez depois do domingo com os resultados das eleições, tá bom? Fiquem com Deus, abraços.